estão dando certo. Então ele nomeou, eu não me lembro agora de cabeça, mas ele falou nos 10, que deve ter muito mais. Então ele disse que a grande preocupação é fazer um levantamento disso, não como oferecer um livro de receita, mas mostrando que existem outras possibilidades de você desenvolver essa questão do ensino-aprendizagem, que não sentadinho na cadeira, em silêncio, e só o professor fala, e se o aluno não aceita aquilo que o professor está falando, então ele é levado para a sala da diretoria porque ele está desrespeitando, enfim, todas aquelas mazelas que a gente conhece que existe na escola. E com um esforço muito grande, draconiano, que muitas professoras fazem, mas que, como diz a colega, não tem respaldo, não tem como, né? Eu fico pensando muito num estado, por exemplo, me chama muito a atenção, o Rio Grande do Sul, um estado rico, a gente não falava que era Sul Maravilha? Tudo era melhor no Rio Grande do Sul. Eles não têm R$ 1.400 para pagar o professor, o básico do professor. Gente, R$ 1.400 eu não pago mais para minha empregada doméstica, porque ela não trabalha por isso. Como é que faz? Onde está a prioridade, né? Então, isso tudo são questões que a gente precisa discutir. Agora, essa discussão não é uma discussão individual. Não é eu discutindo com você ou mesmo com vocês aqui. É uma discussão que deve sair dos sindicatos, das associações, e que a gente tem que largar a mão de ser bobo, porque fica discutindo a PUESP junto com não sei quem, porque briga com não sei quem, é briga interna. Isso é antigo. Lá no Inácio de Loyola dizia que nada melhor para vencer do que dividir os companheiros. Quer dizer, vocês já imaginaram se todos os professores da creche à universidade se juntassem em defesa da educação, a gente ganharia qualquer coisa, porque não existe nenhuma categoria que seja maior do que de professor, mas também não existe nenhuma que seja tão briguenta e uma contra a outra. Então, isso é uma coisa que a gente precisa pensar, que esses assuntos a gente não vai conseguir discutir no individual. A gente pode saber, a gente tem que se, individualmente, a gente tem que se formar, tem que ler, tem que ser crítico, né? Eu tenho a impressão que os nossos cursos não mostram para a gente esse lado, né? Não mostram que a gente tem que fazer a crítica daquilo que realmente ocorre. Eu soube hoje que tem uma professora aqui da universidade que defende um site a respeito da dislexia, da aula de dislexia, etc. Será que essa professora realmente ela sentou, sabe do que se trata, qual é o mal que ela está fazendo, que a distribuição desses remédios, o mal que faz para esses alunos, ou ela também é financiada, que é uma opção. Então isso tudo se precisa saber, porque é um lobby desenfreado com muito dinheiro no mundo capitalista, né? Eu brinco que a gente só tem o nosso Ininha de geladeira e mais o quê para conseguir um pouquinho de dinheiro para fazer uma publicação. Por falar nisso, a gente está com eles vendendo aí. Por favor, comprem, é só R$5. E é lindo, foi uma artista amiga que fez e que é super bonito. E nós trouxemos 2 livros também. O livro da Cida, que ganhou o prêmio Jabuti, que chama Institucionalização Invisível, Crianças que não aprendem na escola. E tem um outro, que é de um fórum sobre medicalização que nós fizemos em São Paulo, e que todo o congresso, tudo está ali naquele livro com as falas dos diferentes especialistas, nacionais e internacionais. Então é importante ler e saber, porque não tem uma receita, mas a gente sabe que tudo que você falou é verdade, o que a nossa colega falou também. Como resolver? Não é? Não sei nem como eu começo. Então, olha, eu acho que a escola precisa realmente se modernizar e acompanhar a contemporaneidade, né? Especialmente nas condições de trabalho, né? Mas eu não sei se eu chamaria essas crianças de geração alfa ou geração gama. Ou talvez zeta, né? A última é zeta? Não, a última é zeta. É zeta. É zeta.
né? Porque uma criança de 1 ano que, veja, para que é colocado a tela na frente dela? Fica aí quietinha, né? Fica aí quietinha. Acho que tudo bem, precisamos discutir a escola, mas precisamos também repensar que criança, quem queremos. Que criança queremos, porque a gente quer uma criança que se acalme com tela e que fique só em... Porque é isso, né? A Pepa, né? Enfim. Mas eu acho que a gente precisa repensar, quer dizer, tem a questão da escola sim, mas eu não gostaria que a escola se repensasse para se dar conta ou se adaptar, enfim, para crianças que desde pequenininha foram treinadas, e eu estou usando treino aqui, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que a gente é muito mais do que algo a ser treinado, né? Mas foram treinadas a ficar quietas, não incomodando os adultos, ou seja, não brincando, não atrapalhando, não derrubando as coisas, não sendo crianças e não aprendendo. Então, acho que a gente precisa discutir isso também. Acho que uma questão importante, assim, quando fala em medicalização, a medicalização, não existe a medicalização excessiva, a medicalização sempre é inadequada. Acho que isso a gente precisa clarear, tá? O que não quer dizer, vamos separar medicalização de medicar. Né? Eu tratar, eu usar remédio, é uma coisa. Eu sou médico, eu prescrevo, tá? Mas não é disso que a gente está falando. Quando eu faço um diagnóstico dentro da lógica médica adequadamente, dou um tratamento, conhecendo a fisiopatologia, sabendo exatamente o que eu estou fazendo, e acompanhando, e tratando, e tem benefício para a pessoa, isso é um tratamento. Isso é medicar. Medicalização é transformar um problema coletivo em problema individual e dar um remedinho para acalmar a consciência de todo mundo. Isso é ruim em si. Tá? E aí, veja, só coloquei isso para entrar a história do upgrade do córtex, né? Então vamos ser um pouquinho cartesianos mesmo, né? Assim, com base em que falam isto? Acho que a gente precisa começar a perguntar: que evidência existe de que o nosso cérebro precisa de um upgrade? Se todos os dados que temos, o pouquinho que conhecemos do sistema nervoso central, e é muito pouco que conhecemos, usamos algo em torno, as pessoas muito privilegiadas, né? Usam algo como 10 a 15% do que se imagina que seria o potencial do ser humano. E um potencial que se acredita que seria infinito, ilimitado, né? Não tem um limite, não é como o potencial de altura que eu nasço podendo chegar a medir até 1,70, ok, cheguei em 1,60, mas eu não poderia ter 1,71. Quando se fala em desenvolvimento cognitivo e intelectual, não é isso, quer dizer, tem gente que defende que tem um limite, mas é minoria, né? O que se acredita é que quanto mais eu aprendo, mais eu desenvolvo e mais eu posso aprender, mais... Quer dizer, eu já ouvi essa história também e eu acho assim, absolutamente ridículo. Tá? Não tem o menor fundamento, não tem a menor evidência e é querer justificar. Agora, se disserem assim, olha, o uso excessivo de telas hiperestimula a visão, né? E te deixa, né? Sabe aquele joguinho, aqueles vídeos, aqueles desenhos animados que o olho da figurinha fica assim, né? É o Tasmania. Pode fazer isso sim, dependendo do que faz. E aí a criança vai ficar... Não é criança, né? Adultos, você sabe que gente que fica no computador até tarde demora mais para dormir. Gente que tem dificuldade para dormir, desliga o computador e as telas. Vai ler, vai fazer outras coisas. Mas não é porque não precisa fazer um upgrade do cérebro. É o uso excessivo e inadequado disso e o estilo de vida. E aí, o que chama atenção também é o seguinte, que tanto para a questão da escola como para isso, é algo absolutamente descontextualizado, né? É um cérebro e uma tecnologia. Primeiro que tecnologia não é só aparelho, né?
Tecnologia é conhecimento sistematizado. Então, o jogo da amarelinha é tecnologia. Né? Tem um médico bastante importante no campo da reforma sanitária, que ele chama de tecnologia dura, tecnologia leve. Um esquema de vacinação é uma tecnologia, porque o que tem de conhecimento embutido aí, e sistematizado, né, é só para a gente clarear um pouquinho o que é tecnologia. Né? Talvez a gente esteja abusando com as crianças as tecnologias de telas, né, e brinquedos que brincam sozinhos, em detrimento de brinquedos que têm uma alta tecnologia e que a criança precisa fazer, imaginar, brincar, e principalmente brincar com outras crianças. Né? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco por aí. Mas a história do upgrade do córtex ainda estão devendo sair do campo do achismo. Né? Para entrar, então, no campo, vocês colocarem, afinal, o TDAH existe? Em ciência, a gente nunca diz que uma coisa não existe. A gente prova que ela existe. Tá? Esta prova de que existe, não existe. Eu brinco até que assim, exigem de mim que comprove que não existe algo que nunca se provou que existe. É mais ou menos por aí. O que não quer dizer que não haja pessoas, é aquilo que eu projetei, com esse modo de agir. Quer dizer, não tem criança agitada? Tem. Mas também tem criança mais calma, tem criança que fala muito, tem criança que fala pouco. Quer dizer, a variabilidade de modos de agir em termos de modos de pensar, de agir, de se comportar, de se descomportar, modos de aprender, são infinitas. Não somos iguais em nada. Tá? O que acontece é, num mundo em que a gente vem sendo invadido por um ideário que vem sim da Associação Americana de Psiquiatria e é replicado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que não representa os psiquiatras brasileiros, vamos ter isso bem claro. Tem muito psiquiatra que contesta isso, né? De que somos todos iguais e tentam nos homogeneizar, padronizar. Isto não se sustenta. Tem as crianças com os comportamentos mais agitados? Tem. Hoje, menino maluquinho seria um diagnóstico de TDAH ou de hiperatividade. A Mafalda teria um diagnóstico de opositor desafiante. Tá? Vejam, o que eu estou querendo dizer? A experiência que eu tenho e que é no mundo todo é que a imensa maioria das crianças e adolescentes que recebem esse diagnóstico são crianças e adolescentes absolutamente normais. Que são mais agitados, mais inquietos, mais questionadores. Os mais quietinhos também, agora são os déficits de atenção. Tá? Existe a comprovação, a questão é, existe esse comportamento. Tem alguns até que tem isso muito exagerado. Então, isso existe, o comportamento. Agora, não tem a comprovação de que é uma doença neurológica ou neuropsiquiátrica. Não sei se está claro isso. Tá? E isso é que não tem. E isso é por isso é que é questionado no interior da medicina. O que a gente observa é que essas crianças que têm esses comportamentos mais exagerados, mais preocupantes, né? E que é a minoria das que têm o diagnóstico, quando você faz uma abordagem com elas, em que você entende que comportamento é manifestação, é expressão da minha relação com o mundo, e busca entender o que essa criança ou essa pessoa está querendo me dizer com esse modo de agir, você vai encontrar um motivo. E você vai perceber que esse modo de agir dessa criança ou dessa pessoa é uma manifestação até de pedir um socorro frente a um sofrimento psíquico. Alguma coisa está acontecendo com ela que ela está sofrendo. E é isso que a gente tem que tentar entender. O exemplo que eu dou para ficar mais claro é assim. Quando eu pego uma criança que faz xixi na cama, tem gente que está muito preocupada com xixi na cama e até dá choquinho no lençol se ela fizer xixi, para ela não fazer o xixi. Ou dá um remédio para ela não fazer xixi na cama. Não é piada, não. É behaviorismo puro. Né? Tem gente que dá remédio para ela não fazer xixi, inclusive hormônio antidiurético. Olha a loucura. Eu acho que o que eu tenho que saber é por que essa criança precisa fazer xixi na cama. Porque controle esficteriano ela tem.
porque de dia ela não faz. Então, por que ela precisa fazer? Por que ela precisa, o que ela está me dizendo com isso? Que é, vamos lembrar que controle esfincteriano é uma das primeiras regras sociais impostas para uma criança, que ela pode dizer, não vou fazer. Né? Então, como é que eu vou lidar com um problema de comportamento? Esta comprovação do TDAH como doença neurológica ou neuropsiquiátrica, nenhuma comprovação. Aí podem dizer assim, tá bom, não tem comprovação, mas o remédio funciona. É um remedinho, né, Simone? É um remedinho, funciona, Ritalina, olha que nome bonitinho. Tem 10 mil papers que provam que funcionam, é isso que dizem para nós, né? Então, o Marcos lembrou... todos com conflito de interesse. Uma coisa que a gente usa muito em medicina é um tipo de pesquisa chamado meta-análise, que é a base da medicina baseada em evidências, que é levantar tudo que foi publicado no mundo por um período grande de tempo sobre o tratamento de uma doença para ver, é mais ou menos assim, se eu juntar os 10 mil papers, eu vou ter uma amostra de população 10 mil vezes maior e vou poder chegar a uma coisa mais sistematizada. Tá? Existe um único estudo de meta-análise sobre tratamento de TDAH, até porque a regra tem que ser feita por pesquisadores independentes do assunto. O que eu estou querendo dizer? Não pode ser a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, nem alguém que defende violentamente dislexia, nem posso ser eu ser crítica, nem a Simone. Existem alguns centros no mundo especializados nisso, em meta-análise. Um dos mais importantes é na Universidade de McMaster, no Canadá. Eles avaliaram tudo o que foi publicado sobre tratamento de TDAH de 1980 a 2010. 30 anos de publicações. A primeira coisa que é feita numa meta-análise é ler o trabalho, sempre dois leem o trabalho, e separa